Claramente, a China é um perigo para o mundo, porque é um país que está crescendo muito, é um país que tem um modelo e um sistema ditatorial, eh, as pessoas não têm acesso e não têm liberdades individuais, tudo é controlado. Talvez dá para a gente dizer que seja a maior ditadura da história da humanidade, de controle. Porque 1,5 quase, 1,4 bilhão de pessoas controladas no nível que eles controlam, não é qualquer coisa. E obtendo um sucesso econômico, pelo menos dizendo. Mas aí tem o outro lado da moeda também, né? E quem está assistindo a gente tem que entender, porque depois as coisas não acontecem do jeito que as pessoas preveem com as suas torcidas, e aí elas não entenderam como é que a análise deu tão errada. E as coisas não são tão óbvias assim. E qual que é o outro lado da moeda? Sei lá, trazer aqui alguns pontos econômicos, por exemplo, do desenvolvimento chinês. A gente está assistindo um desaceleramento do crescimento da economia chinesa. O que significa isso? A China cresceu muito durante 30 anos e cresceu muito rápido. E esse é o maior case de sucesso de crescimento econômico já visto. Ponto. Ok, mas uma coisa é você crescer quando você é muito pobre, é muito fácil de você crescer muito rápido, porque você está num nível tão baixo que qualquer pequenas coisas que você fizer vão fazer toda a diferença para o país. O difícil é quando você atinge o que a gente chama a armadilha de renda média. Quando uma nação chega na sua renda média, e aí nós estamos falando por volta de US$ 12.000 de renda per capita, daí para frente começa a ser muito mais difícil de crescer, porque a base é muito mais larga, é muito maior. Então, como é que você vai gerar tanta riqueza em cima de coisas assim que já não é qualquer coisinha que eu fizer? Você precisa dar saltos gigantescos. Pra vocês terem uma ideia, só existem 38 nações na humanidade, no mundo, que atingiram esse estágio. São economias avançadas, economias desenvolvidas, economias ricas. Nós só temos 38 países nesse status, com esse status. E aí, desses 38, né, eh, todos eles cresceram gradativamente para conseguir romper essa barreira da renda média, dos 12.500 per capita. E eles fizeram isso depois da Segunda Guerra Mundial, gradativo. Só que, eh, desses 38, 19, só 19, tiveram um crescimento de 2,5% ou mais de PIB. Hoje está todo mundo se perguntando quanto que a China vai crescer. E a China não vai crescer mais 6, 7, 8. Talvez não vai crescer nem 5. Talvez o número assim estimado aí hoje é a China crescer 2,5. E se ela crescer 2,5, nós temos que comparar com a história dos outros países que chegaram nessa mesma barreira e como que eles passaram. E aí, olhando para esses 19 países, aí tem alguns dados curiosos e interessantes. Dos 19, todos, com exceção de 2, tinham um perfil demográfico positivo. O que é isso? A população ativa trabalhadora crescia a uma média de 1,2%. A China tem um perfil demográfico negativo. A população chinesa ela está diminuindo, a população ativa chinesa está diminuindo a uma média de 0,5% por ano. Você tem as duas exceções que eu comentei, Lituânia e Letônia conseguiram crescer acima dos 2,5% ou 2,5% por ano, passando dos 12 mil de renda, mesmo não tendo um perfil demográfico positivo. Mas aí não é só a questão positiva, porque para você crescer você precisa de algumas coisas. Você precisa de capital, você precisa de mão de obra e você precisa de produtividade. Produtividade é o bom uso do seu capital, que seria o quê? Quanto dinheiro que eu coloco para gerar mais dinheiro? Pra vocês terem uma ideia, hoje a China precisa colocar $8 para gerar $1 de PIB positivo. Por que isso? Porque esse é o que a gente chama de capital não produtivo. O que é um capital não produtivo? Ele não é eficiente. Então, assim, eu construí uma estrada
em cima de outra estrada que já existe. Tipo, eu vou ter retorno com aquela estrada? Não, já tinha uma estrada ali. Mas eu preciso ter uma outra estrada? Não, esse capital ele não vai me retornar da mesma maneira. E a China está num estágio de desenvolvimento econômico aonde ela está gastando nas mesmas coisas, sem ter o mesmo retorno. No começo, há 30 anos atrás, a economia chinesa precisava de infraestrutura, como o Brasil precisa. Mas depois de 30 anos de investimento, não adianta você construir mais 300 milhões de quilômetros de trem-bala daqui para cá. Porque já tem um trem-bala, porque já tem uma estrada, porque já tem um aeroporto. Não tem gente para usar esse aeroporto. Então, esse investimento, ele começa a ser não produtivo. Se a gente comparar uma década atrás, a China tinha que gastar $4 para gerar $1 de PIB, de crescimento de PIB. Hoje está em 8. Ou seja, o capital chinês está sendo muito mal usado. E isso tem a ver com o modelo econômico chinês. Por que isso acontece? Porque é óbvio que você tem os interesses de um partido único, você tem as decisões econômicas sendo tomadas por critérios muito mais políticos do que só econômicos. Toda economia é comandada pela política. Mas você quer alguma racionalidade econômica. Essa é uma discussão aqui do Brasil. O Banco Central deve ou não mexer nos juros. A vontade política do Lula é que mexa nos juros. Sim. Qual que é o critério econômico? A inflação tem que estar controlada para fazer os isso. dados econômicos. Então, assim, mas o presidente do Banco Central não tem nenhuma visão política? Até tem. Mas se ele só usar a política para tomar a decisão, nós vamos ter problema. Exato. O que eu quero dizer é que o modelo chinês, ele é um modelo de proteção das vantagens políticas em primeiro lugar. Uhum. Tudo que eu faço tem um objetivo político. Então, eu quero te dar emprego. Não é porque eu escolhi o caminho mais produtivo economicamente. É porque se eu não te der emprego, você vai sair na rua para protestar e você vai derrubar o Partido Comunista Chinês. Então, a lógica política, ela impera no modelo chinês. E uma hora, isso ia ter que aparecer. As pessoas estão sonhando, babando, maravilhadas. Nossa, mas a China, ela é tão gigantesca. Ela consegue pegar e falar, vamos construir uma estrada e desapropria, tira todo mundo da frente, a estrada fica pronta em 1 mês. Parece tudo maravilhoso. No começo, foi maravilhoso. Daqui para frente, a lógica econômica precisa entrar dentro do sistema chinês. Só que isso vai na contramão dos interesses daqueles que detêm o poder. Então, voltar só um pouco para a história da dívida, né? Que eu falei que você precisa, então, de mão de obra. Então, a China tem um perfil demográfico ruim. Ou seja, difícil dela continuar mantendo esse crescimento. Mas tudo bem, ela vai ser fora da curva porque ela vai crescer os 2,5 e com um perfil negativo. E nenhuma grande economia conseguiu fazer isso desse jeito como ela está fazendo. Tudo bem. Mas aí a gente tem que olhar para a dívida. E aí, lembra aqueles 19 países que conseguiram passar? A gente olha para os 19, todos eles tinham uma dívida média de 170% do PIB. Nesse momento que eles estavam passando essa renda média de 12.500 per capita. A China, até 2008, antes da crise econômica, tinha uma dívida de 150% do PIB. De 2008 em diante, ela começa para suplantar a falta de consumo dos Estados Unidos, das exportações. O modelo econômico chinês, ele transita de uma economia primariamente de exportação para uma economia de investimento. Quem que está fazendo esse investimento? O governo. Uhum. E aí a gente volta para esse problema que eu estava descrevendo do investimento ser alocado não com uma lente econômica, mas com uma lente política. E aí, então, você começa a gerar muito investimento em coisas que não dão retorno. E o endividamento chinês começa a crescer. E aí, até 2015, dos 150%, cresce para 220% do PIB. Hoje, está em 275% do PIB, a dívida chinesa. Nenhum país conseguiu, grande, desse tamanho, vencer a barreira da renda média de 12.500 per capita com uma dívida deste tamanho. E a dívida só tende a crescer porque o capital está sendo mal alocado. Porque é um investimento não produtivo.
Voltamos para o problema inicial, né, da alocação política e não econômica. E aí, assim, então, o que está em jogo, né? Vamos olhar. Se a China vai crescer 2,5%, isso é otimista, vai. Talvez ela não consiga bater os 2,5%. E os Estados Unidos crescer 1,5%, e a gente manter inflação meio na média, moedas estáveis e tal, a China não consegue, gente, passar os Estados Unidos, e se passar, nem em 2060. Então, isso que a China vai se tornar o maior país do mundo, você não acredita que isso possa acontecer, digamos, nos próximos anos? Mas não está perto. As previsões inicialmente, há 10, 15 anos atrás, eram em 2020 a China, o PIB chinês vai passar o PIB americano. Não aconteceu.